Que Jesus nos abençoe e ilumine. Hoje nós vamos estudar o tema do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação, do livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz. Nós vamos estudar a pergunta que ele faz sobre a respeito da homeopatia e da alopatia, uma comparação, e depois mostrar o mapa da cidade de Nosso Lar, onde as preces, o pensamento positivo, o pensamento em prece, faz as curas que nós vamos estudar no tema de hoje. Então, esse Fora da Caridade não há salvação, existe a máxima do Evangelho segundo o Espiritismo, que é também o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ele brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. É o perfume que Chico Xavier tinha, né? Todo mundo, ele não sabia que perfume era aquele, mas que os passarinhos se aproximavam, a beija-flor se aproximava dele, procurando uma flor que não existia, mas era o perfume de Chico, o perfume da flor. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima da ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é o reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações desse lema: fora da caridade não há salvação. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Muito simples. Tudo que você for fazer, você pergunta: isso que eu estou fazendo está de acordo com a norma, o princípio do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação? Se a resposta for sim, siga em frente. Se for não, freio. É um freio que ele fala aqui, né? Submetei tudo que você vai fazer a essa pergunta. Está dentro da caridade a minha ação, o meu proceder, o meu modo de agir está dentro desse princípio, desse lema. Se não tiver, cuidado, volte atrás, corrija e siga correto. Ele repetindo, ele fala: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mistério sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação de não praticar o bem, né? Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Isso Chico já falou, inclusive eu até postei no grupo uma palavra dele, né? Que ele não tem nada a ver. As outras religiões não vão ser salvas. Quem for de outra religião, não, de maneira nenhuma. Nós não temos esse dom, essa magia de só os espíritas ser salvos, por causa que praticam a caridade, que têm a mente mais aberta, têm mais informações. Nada disso. Nada disso. Nós somos talvez até mais cobrados, porque sabemos mais. Então, não é que somente os que possuem hajam de ser salvos.
é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, a doutrina espírita vos faz melhores cristãos, melhores pessoas, melhor ser humano. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. São a mesma pessoa. Dá o exemplo. Dá o exemplo aqui dentro da casa de luz, da escola espírita. Casa espírita é uma escola espírita, escola espiritual na Terra. E dá o exemplo lá fora também, quando você estiver em sociedade, que você é o espelho, o reflexo da nova doutrina de Jesus, dos novos ensinamentos, do novo pensamento de avanço constante e incessante de Jesus. Então, esforçai-vos para que vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Mensagem dada pelo apóstolo Paulo em Paris, no ano de 1860. Vejam só a data da mensagem, 1860. Aí muitas pessoas, como nós estamos falando da caridade e falando do avanço que a caridade faz, da luz, do perfume que a caridade tem e que ela gera em você, na sua casa, no seu carro, por onde você andar, na relação de amigos, que a sua conversa seja perfumada, que o seu proceder seja perfumado como a lei da caridade. Por quê? Porque isso gera saúde. Vocês podiam perguntar, mas como assim? Por que o proceder em vibração alta gera saúde? Você não adoece? Porque não adoece. Se você vibra luz, você é luz, vibra luz perfumada, vibra perfume, você não tem doença. Você não gripa, fica no meio de pessoas gripadas, não gripa. A casa toda gripa, você não gripa. Por quê? Como? Como é que explica isso? Dentro do mesmo ambiente fechado na hora de dormir, não gripa. Porque a vibração alta, as células são fortes, os leucócitos fortes, tudo forte. Você não adoece. Só faz trabalhar, só faz evoluir, só faz avançar. A seu corpo de carne, que tem o espírito reencarnado, ele não adoece. Você fala, mas coisa estranha, é isso mesmo. Mas não é estranho, é simples. É só vibração. A prece, a caridade, que é o perfume, como fala aqui, como já vi, beija-flor ficar encostando assim no Chico, querendo sentar no ombro dele. Tão grande era o cheiro de rosa. E ele não usava perfume. Mas que ele usava era leite de rosa, que eu já vi. Mas era nas mãos, assim, para limpar só. Mas aquilo ali é o perfume da caridade. Aí, eu achei interessante esse link desse pensamento, porque a caridade gera saúde constante e incessante a vida inteira. A pessoa não adoece. Se adoece é porque um resgate de outras encarnações, mas logo passa. Se o resgate não for muito grande, passa logo. Ou talvez nem aconteça, pode ser perdoado pelo mundo espiritual. Fala, não, mas essa pessoa precisa assim viver igual Divaldo. Divaldo, eu falo assim no formato de brincadeira, porque Divaldo acho que 97, eu não sei, 96, parece um menino, né? Tão jovem, Divaldo. Então, a caridade gera essa saúde toda. Aí, falando de saúde, eu achei muito interessante esse estudo aqui, essa comparação, que muitas pessoas procuram a medicina alopática correndo para curar uma doença e não conseguem. Não conseguem. Veterinários procuram correndo a medicina veterinária para curar os cavalos, o pelo do boi, o pelo do cavalo, e não consegue. E a homeopatia consegue. Por quê? Interessante, né? O mundo farmacêutico, ganancioso por dinheiro, não estão nem aí para a saúde da humanidade, se você vai morrer com 20 anos, com 18, ou se sua mãe, ou se seu pai, seu irmão, um irmão seu vai falecer
porque tomou uma tal de uma vacina desequilibrada, inventada a toque de caixa, e que os médicos não sabem como é que uma pessoa daquela, que nunca teve doença no coração, tomou uma tal de uma vacina e depois teve um infarto fulminante, o médico nunca adoeceu do coração, um atleta de academia, atleta de maratona de correr na cidade de Natal, ganhando as medalhas, correria costeira toda, aí morre do infarto. Como? Provocado por quê? Aí a homeopatia não faz isso. Então, por isso que eu trouxe esse tema de hoje para a gente discutir. Então, o Ramatiz pergunta aqui, o espírito pergunta, né, o médium pergunta a Ramatiz, o espírito, sobre a homeopatia. Vamos ver o que ele diz. Porventura, os médicos homeopatas não enfrentam também os mesmos percalços e não têm seus momentos de indecisões quando certos medicamentos ou processos homeopáticos ainda não têm ultrapassado a fase da sua experiência espírita? Olha só a pergunta que fizeram a Ramatiz. Ele vai responder. É fácil comprovar que até agora não caiu fora da moda nenhum medicamento preceituado pelos velhos homeopatas. Olha só, a velha homeopatia antiga ainda não caiu de moda. Os remédios estão funcionando, estão curando, estão mudando o pelo do cavalo que não resolvia o problema, com remédios caríssimos da medicina veterinária, com remédios baratos, simples, homeopatas. Remédio de 100 anos. E agora? Como é que explica? Enquanto a medicina alopática vive sempre em desesperada luta e dificuldade a fim de prescrever a cada moléstia o medicamento apropriado, precisando ainda escolher entre os milhares de produtos farmacêuticos que surgem diariamente, como se fossem cogumelos a brotar em dias chuvosos. Enquanto os homeopatas continuam com a mesma reserva medicamentosa secular, na esfera da alopatia, processa-se a atribulada competição comercial entre os laboratórios, as grandes fármacos industriais multinacionais e institutos farmacológicos, nos quais se movimentam artistas, psicólogos, historiadores, médicos e cientistas, a fim de produzir milhares de mementos ou de propaganda nos veículos de televisão, no celular, no YouTube de hoje, e vasta propaganda sugestiva dos artistas, os formadores de opiniões ou os blogueiros da vida moderna, com o fito de incentivar a versatilidade da moda terapêutica, do remédio atual. Ele cura, ele resolve, mas ele custa bilhões de dólares, ele fatura bilhões de dólares, cura talvez 20%. Enquanto eles prescrevem produtos científicos miraculosos que devem ser usados no momento, fatigam-se ainda expressadamente para lograr outra descoberta farmacêutica que possa, com êxito comercial, superar os demais competidores. Assim como se guerreiam os modistas europeus da moda para impor às mulheres do mundo as suas últimas criações originais, também lutam os industriais e químicos farmacêuticos, a fim de exporem as suas novas linhas de produção, onde velhas enfermidades milenárias são rotuladas às pressas, com sugestivas denominações técnicas modernas, e que devem ser curadas miraculosamente pela última descoberta médica. No entanto, nenhum medicamento elaborado pela antiga técnica homeopática jamais caiu em desuso. Como é que pode, hein? A homeopatia de 100 anos, o remédio que é usado, que curava, cura até hoje, e não cai fora de moda, não perde a força química da cura.
jamais caiu em desuso, pois aqueles que Hahnemann, o criador da homeopatia, Hahnemann e seus seguidores, ao descoberto ainda, permanecem em atividade e fundamentam um precioso tratamento homeopático. A China, por exemplo, que é de grande valor histórico para os homeopatas, porquanto foi através da experimentação da sua substância que Hahnemann consolidou a lei de que os semelhantes curam os semelhantes. Os semelhantes curam os semelhantes. No final dessa palestra vocês vão ver por quê que os semelhantes curam os semelhantes. Ainda é usada com o mesmo êxito pelos homeopatas modernos, a de hoje. Ainda, ao mesmo tempo que se amplia cada vez mais a área psicofísica da sua aplicação terapêutica. No método de cura homeopática, poderia dizer que os seus medicamentos não caem no ostracismo médico, no esquecimento do médico. E de acordo com o que Hahnemann afirmou em seu Organon, o tratado de homeopatia Organon, isto é, que não existem doenças, mas existem doentes. Olha só, não existem doenças, existem doentes. Cada um dos produtos homeopáticos pode servir com eficiência a qualquer momento, porquanto sempre existe o doente eletivo para a sua aplicação dinâmica. Existe o sintoma, existe o doente, existe a doença, e existe a aplicação dinâmica da homeopatia. Enquanto isso, centenas de medicamentos práticos da esfera alopática já estão em desuso. Vejam só, remédios de 50 anos estão em desuso, 40 anos, 30 anos de desuso da homeopatia. A homeopatia com mais de 100 anos não está em desuso. E agora? Como resolver? Como valorizar a homeopatia? Como buscar ela no mundo de hoje para curar o que precisamos? Tendo paciência, porque ela atinge o perispírito, atinge a luz da célula. E a luz da célula reflete na carne e a pessoa fica curada. Talvez o remédio alopático não fura a barreira da célula. Não tem esse poder da homeopatia. O que nos leva a crer que ainda torne a imperar a moda das antigas sangrias e voltem os vesicatórios e as moxas, as ventosas e os sedanhos, as fontanelas, os uxotórios ou a medicina de conteúdo de cautério com ferro e brasa, fazendo o doente curtir por vezes sofrimentos bem piores do que os da moléstia diagnosticada pelo médico. Se fosse relacionar a copiosa quantidade de célebres teiagas dos remédios famosos e das substâncias injetáveis que surgiram até agora como descoberta tipo cura tudo e que depois foram lançadas ao ostracismo terapêutico, sem dúvida alguma seriam precisas algumas resmas de papel para enumerá-los com toda fidelidade. Várias resmas de papel, 1000 folhas, 2000 folhas. Em geral, é a própria ciência médica oficial que, depois de tecer louvores incomparáveis à ciência médica, a determinadas drogas, termina lançando o brado de alerta ante os perigos dessa droga inventada, terapêutica e suas toxicoses, ou das possíveis alterações de alergia que poderão provocar mais tarde na economia nutritiva do organismo humano que está sendo usado. Entre alguns dos casos mais comuns, apontamos o digitalis, a sulfa, o bismuto, o arsênio, a tuberculina, o aurum metallicum. Atualmente, a prescrição dos próprios antibióticos tem sofrido toda uma série de advertências e por isso são combinados com outras substâncias preventivas que devem melhorar-nos os eixos tóxicos e provocar as defesas orgânicas contra as prováveis consequências alérgicas
ou efeitos secundários daqueles medicamentos. Vejam só. Então, aqui, já no final, ele fala, explicando que, sem dúvida, há bastante razão no aforismo de certo médico famoso e desolado do nosso país, que num momento de desabafo queixou-se: que fazer agora? Matar pelo modo antigo, que se fazia pelo esgotamento da sangria ou da moxa, ou então matar pelo sistema moderno, intoxicando o doente. Não vemos razões, portanto, para que, sob sua situação também desaiosa, os alopatas zombem dos homeopatas, pois estes ainda lhes levam considerável vantagem, porquanto não violentam o organismo enfermo em intervenções perigosas. Sem dúvida, a verdadeira ciência de curar, agora bem, qual é o melhor remédio? Que ele fala aqui, Hahnemann, que ele falou aqui, os semelhantes curam os semelhantes. Qual o melhor remédio para se curar hoje? A saúde, ter saúde constante e cessante. Qual o melhor remédio? Ele vem aqui na palestra e Ramatiz fala, sem dúvida, a verdadeira ciência de curar ainda é a profilaxia evangélica. Olha só. A melhor ciência de curar, a melhor medicina de cura, que a gente talvez não imagina, é essa que é feita aqui. É a profilaxia evangélica, preconizada pelo Cristo, o divino médico, como a principal garantia da saúde e da integridade mental e moral do homem. A melhor profilaxia, a melhor prevenção das doenças está na caridade constante e cessante, por isso que o Espiritismo adota o lema fora da caridade não há salvação, da prece constante e cessante, do trabalho da caridade constante e cessante, porque a profilaxia melhor que existe, ele fala, é aquela preconizada por Cristo, o divino médico, como a principal garantia da saúde e da integridade mental e moral do homem. É o amor, a bondade e a pureza do espírito ainda são os medicamentos mais sublimes dessa terapêutica crística e que ainda estão em perfeita relação com as leis espirituais que governam o universo. Quer dizer, no universo, Deus cura pela prece, pela caridade, pela luz, pelo magnetismo da luz que altera o desequilíbrio das células, cura o doente pelo poder mental da prece, pelo poder da profilaxia do Evangelho, da palavra do Evangelho. Então, é o amor e a bondade, a pureza do Espírito, são os medicamentos mais sublimes dessa terapêutica crística e que ainda estão em perfeita relação com as leis espirituais que governam o universo. Há no Sermão da Montanha do inovidável Jesus maior sucesso profilático e curativo do ser humano do que em todas as drogas farmacêuticas e processos médicos existentes até hoje no orbe terráqueo. Já pensou? No Sermão da Montanha tem mais medicamento do que tudo que já foi inventado e injetado no ser humano até hoje. O verdadeiro homeopata, além de um cientista hábil, também deve ser inteligente filósofo, a fim de poder relacionar a terapêutica do mundo infinitesimal com os princípios imortais da alma. Vejam só, o filósofo homeopata, ele combina desde os seres invisíveis das nossas células, que estão no nosso corpo, à luz do mundo espiritual. Faz uma sincronia com essa luz, que ela pode ser vista até em nosso lar. Eu trouxe até esse livro aqui, Cidade no Além, onde a médium Eigorina psicografou lá na cidade de Sacramento,
uma cidade que fica perto de Uberaba, onde morou Eurípides Barçanufo. Então ela psicografou esse livro e ela fez o mapa de nosso lar, né? Essa estrela de 5 pontas, mostrando onde fica aqui, ó, os jardins floridos, as fontes luminosas. Esse azulzinho aqui são as fontes luminosas. Na colônia do nosso lar, que fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. Mas hoje essa foi a pioneira. Hoje nós temos várias, onde a caridade é praticada, onde a medicina de alto nível é praticada, onde a medicina que ele fala aqui, astral, através do Evangelho, da mudança interior da alma, não adoece. Os espíritos de vida eterna não adoecem. Então aqui, ó, nessa colônia tem, né? Ele fala as fontes luminosas, as fontes essas de azul, os jardins floridos, esses jardins floridos que ficam aqui, ó, os banquinhos, esse marronzinho, um banquinho para sentar na praça. Essas andares externos são residências, né? Esses aqui são os quarteirões onde moram as pessoas, né? De nosso lar, são os quarteirões, que a Igorino diz. Esse aqui já é a zona umbralina, né? Fora da terra. Mas aqui tá protegido, tem a muralha, né? Tem também. Aqui ele fala, ó, os bancos, as cidades, isso aqui são as cidades, ele fala, né? Esse aqui são as cidades, essas colônias, Cada ponta dessa é um ministério. É o ministério, cada ponta é o ministério. Aí ele fala, as cidades, os quarteirões, aqui fala, tem quarteirão retangular, tem mais compridinho. Esses aqui são os quarteirões onde ficam as milhares de casas no mundo espiritual. Aí aqui tem as árvores menores, tem as pequenininhas aqui, ó, na porta dos quarteirões, tem as árvores menores na porta da casa. E aqui tem as árvores maiores, assim que são árvores grandes, gigantes, maiores. E tem as pequenininhas verdinhas aqui na porta do quarteirão. São as menores. Os salões verdes, aqui são os salões verdes, aqui os salões da música. Isso aqui, ó, é o campo da música, onde é estudado a música vibracional do mundo espiritual de alto astral, a música que cura, né? Aqui, ó, edifício do governador. Então aqui, esse edifício, que tem um símbolo parecendo uma igreja, uma catedral, onde fica o governador da colônia espiritual, que hoje tem quantas mil pessoas, Ana? Na época, quando ele foi escrito, tinha 1 milhão, hoje tem 14 a 17 milhões. Quer dizer, na época desse livro, nessa desse... Aí deve ficar bem mais ampliada essa planta. Tinha 1 milhão e hoje tem 14 milhões. Essa planta é maior. Essa planta é bem maior e ela vai crescendo em anexo. Não, mas talvez ele abriu aqui, ó. Vai crescendo em anexo. Talvez deve ter algum anexo aqui, nesses ministérios, né? Então, isso aqui são os ministérios. Aí ele vai falar aqui, ó. Edifício do governador, que é esse aqui, né? Das visitas, o edifício do estudo aqui. Qual que é aqui, meu Deus? Que ele fala? O G, parque hospitalar. Esse aqui são os hospitais, ó. Isso é um hospital espiritual para poder tratar das pessoas, tanto encarnado como desencarnado, porque pode subir, é levado para um lugar desse e é curado. E lá o espírito, quando desencarna, também precisa de renovação para a próxima encarnação. O edifício do estudo, ele fala aqui, ó. Aí ele fala Ministério da Regeneração. Aí fala Ministério da Regeneração, são os ministérios, ó. O número 1, Ministério da Regeneração, esse aqui, ó, é o Ministério da Regeneração, esse da estrela de baixo. O número 2, Ministério do Auxílio, esse é o Ministério do Auxílio, onde ficam todas as pessoas que assessoram o governador da colônia espiritual, trabalham nesse ministério. Imagina quantas mil pessoas tem aqui, trabalhando. No número 3, Ministério da Comunicação. Número 3, Ministério da Comunicação. Aqui toda a comunicação feita, por exemplo, hoje nós temos rede de TV, né? Nós temos YouTube, nós temos o WhatsApp, o celular, que é a nossa comunicação na Terra. Lá já tem isso há mais de 300 anos. Mais de 300 anos, quando a colônia foi criada, as pessoas se comunicam, tem ônibus espacial chamado aeróbus, que circula aqui, da comunicação.
O 4, Ministério do Esclarecimento. Esse aqui, Ministério do Esclarecimento, onde mostra o estudo do esclarecimento. Esse número 4. O número 5, Ministério da Elevação. Agora vejam só, número 5, Ministério da Elevação, que ele tem é pertinho do campo da música, né? Interessante. Por que será que esse campo da música aqui, esse Ministério da Música esse Ministério da Elevação, ele fica perto da música? Esse ministério aqui que assessora o governador e ele fica perto do campo da música. E o Ministério da União Divina, esses 6, aí olha só, ela pinta até de uma luz amarela aqui, que é onde saem as preces. As preces que são feitas dentro, que as pessoas ficam rezando nos banquinhos, ou ficam rezando nos ministérios, e tudo é sincronizado, e a prece sobe, mas sobe por aqui, pela torre do edifício, e sai em direção ao espaço. Imagina o campo de luz que é formado isso, que é feito isso. Que coisa maravilhosa, que coisa brilhante, lindo, né? De se ver esse ministério da união divina. Mas por que eu trouxe esse mapa ligado com esse tema de hoje? Porque olha só a prece, ó, o que ela faz. Quer dizer, a prece, o que a Matias fala aqui, que ele fala, deixa eu ver a palavra exata que ele fala, a profilaxia evangélica. Quer dizer, o tratamento, viver no meio evangélico, viver numa casa evangélica, seja ela qual for, católica, protestante, budista, adventista do sétimo dia, não sei, tantas outras religiões que tem por aí, todas que levam ao caminho de Deus. Nós não somos os primeiros, mas os espíritas já são mais conscientes, avançam mais, dão um avanço maior, e chamam mais atenção, têm mais preocupação com a caridade. Então entram em ação para trabalhar, por isso que gera a cura. Então, o que nós devemos fazer? Não menosprezar a homeopatia. Quando algum de nós, alguma pessoa conhecida nossa adoecer, vamos pensar primeiro na homeopatia. Porque a homeopatia é feita aqui, ó. Ela é feita aqui. Aqui eles usam a homeopatia e resolve o problema e cura. Cura doenças que são do perispírito. Quer dizer, aqui estão ligadas à alma ainda. Não é do nosso corpo de carne. Mas a homeopatia atinge isso. E a medicina da terra não atinge. Infelizmente. Repercute no corpo físico. E a homeopatia, ela desceu. Foi um conhecimento que veio das esferas superiores. Foi mesmo. O Criador, ele veio, quando ele encarnou, ele veio com essa missão de trazer esse conhecimento das esferas superiores. Onde é praticado isso? Onde é praticado. Quer dizer, existe muita cura. Crianças com asma, pessoas com problemas que não tem cura, que a pessoa tem que falar, o médico alopata fala assim, isso é congênito, isso já nasceu com você, isso é genético, é hereditário da sua família, não tem cura, infelizmente você vai ter que conviver com isso, é a palavra que mais é falada, conviver com essa doença. Não, senhor, de maneira nenhuma. A homeopatia demora 2 meses, mas cura. E o outro, a gente tem a prática da velocidade, né? Como trabalhar, a velocidade do mundo do dinheiro. Tudo tem que ser rápido como o dinheiro. Por isso que a homeopatia, eles não quiseram, porque é lenta. Aí não está ligado ao dinheiro. Aí ele não pode ser, vamos para um caminho que seja mais rápido, que seja mais veloz, mais avançado. Tudo bem. O que for bom em cada um, vamos aderir. O que for bom da alopatia, vamos aderir. Na vida moderna, na tecnologia, na tomografia computadorizada, na robótica, na mecatrônica, que é a fusão de medicina com eletrônica, nas invenções dos aparelhos que você pinga uma gota de sangue e ele te dá 60 exames. Ligado à IA, à inteligência artificial, da informática. Então, tudo isso é ligado, mas sem desprezar a homeopatia. Porque a homeopatia é o avanço. É o avanço que, como Isabela disse, desceu do mundo espiritual para a luz, para trazer a cura, para ajudar pessoas em sofrimento, desanimadas, depressivas, achando, eu não tenho jeito mesmo, não tem cura para mim, Deus me abandonou. Não, tem.
Tem, do outro lado da esquina, numa farmácia homeopática. Manipula o remédio, toma devagarzinho e tenha paciência. E continue na caridade, continue na prece, continue na melhora constante e incessante, que tudo vai dar certo. Né? Então, que Jesus nos abençoe e ilumine. Esse era o tema que a gente ia trazer hoje para o avanço da homeopatia, a valorização da homeopatia, a beleza da colônia do nosso lar. Que eu acredito, Isabela, que isso aqui aumentou para cá. Não é? Esse raio, não é esse raio aqui. Eu não lembro, deixa eu ver. Lembre que as câmaras de refrigeração descia para ir para as câmaras de refrigeração. Então tem andares para baixo. Recanto de paz tem a superfície e tem 2 para baixo. Uma vez, Augusto Severo me deu uma aula sobre isso. Foi mesmo? Eu fiz até uns esquemas. Que legal. Deus abençoe e ilumine. Essa daí, que é uma das mais tops. Outra coisa, viu? Isso aí tá o esquema. Ao vivo é belíssimo. Beleza paradisíaca para os nossos padrões de encarnar. Isso aí é um esquema. É um esquema. Esse livro foi psicografado. Esse aqui que eu comprei, em 1983, a primeira edição. Aqui, ó. E ele foi. Está na 34ª edição, 2008. Segunda reimpressão em outubro de 2010, mais 3.000 exemplares. E o copyright dele aqui, eu não me lembro agora, não estou conseguindo ver qual a data desse livro. Mas deve ter sido. Acho que é 83, 1983. E foi a primeira edição. Quer dizer, de lá para cá, você imagina. Né? Que Jesus nos abençoe.